Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Hoje eu poderia me alongar, fazer uma live, destacar aí os pontos positivos e negativos dos jogos de Náutico e Sport no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas eu vou me resumir apenas em uma frase, como a gente está acompanhando no título desse vídeo. Se o Botafogo tivesse jogando contra o Sport na Ilha do Retiro, o Botafogo teria chances de sair com um resultado favorável diante do Leão num jogo de primeira divisão. Se o Náutico tivesse ido a Caxias do Sul enfrentar a equipe do Juventude, pela fase que a equipe alvirrubra vive, o Náutico teria ganho esse jogo mesmo fora de casa. Então é isso que eu quero passar para o torcedor, de que, lógico, não estou nem levando em conta o peso de camisa, de tradição, porque o Botafogo na temporada passada foi primeira divisão, o Juventude acabou garantindo o acesso, mas são pelos momentos das equipes pernambucanas. O Náutico, embora não tenha feito um jogo com aquele nível que o torcedor tem se acostumado a ver dentro da Série B, acabou vencendo a partida da equipe carioca por 3-1, com substituições que foram feitas por Hélio dos Anjos, com gol de Guilherme Paiva no fim, mostrando que o Náutico não se resume apenas ao seu time titular e segue se reforçando e vai brigar por uma das vagas à elite do futebol brasileiro, já se credencia neste início de campeonato, com a manutenção das principais peças, com a chegada de mais jogadores que provavelmente devem acontecer ao longo do campeonato, contra um Botafogo que foi melhor dentro da partida, acabou tendo aí mais oportunidades de quem sabe ter saído com o resultado, não à toa o goleiro Alex Alves foi eleito o melhor jogador em campo, mas quem venceu a partida foi o Náutico, e nem sempre o Náutico vai se apresentar de forma brilhante, com futebol, com desempenho e resultado juntos. Às vezes o resultado na Série B vai vir e o desempenho da equipe não vai ser aquele que o torcedor espera, mas que no fim das contas a gente sabe que na Série B o importante é somar 3 pontos, e foi o que o Náutico acabou fazendo diante da equipe do Botafogo. Em contrapartida, o Sport apresentou até um futebol interessante no primeiro tempo, dominando as ações da equipe do Juventude. O Juventude não teve tanto campo para trabalhar na etapa inicial, só que no segundo tempo os papéis se invertem, assim como foi no jogo contra a equipe do Grêmio. No segundo tempo, o Juventude cresce de rendimento com as substituições feitas por Marquinhos Santos e sai com a vitória, ainda protagonizando a lei do ex, porque Matheus Peixoto jogou com a camisa do Sport e ele acaba marcando o gol que deu a vitória à equipe do Papo, a primeira vitória do time de Caxias do Sul na Série A do Brasileirão. Então não duvido que se o Náutico jogando contra o Juventude lá em Caxias, poderia ter vencido esse jogo do mesmo jeito que a equipe do Botafogo garantiria um bom resultado jogando contra o Sport na Ilha do Retiro, pelas circunstâncias que rodeiam essas duas equipes. De um Sport que não consegue ter uma sequência, de um Sport que mostra um bom futebol a ponto de chegar numa vitória contra o Grêmio e sucumbe diante da equipe do Juventude, equipe que até então nem havia vencido no Campeonato Brasileiro, e isso justifica muito a luta que o Sport trava em todas as suas últimas edições de disputa de Série A, onde o Sport fica sempre na parte de baixo da classificação, fugindo do rebaixamento, e um Náutico que teve essa luta contra o rebaixamento na temporada passada, mas que nessa, com a manutenção do técnico, com a filosofia de trabalho, com as mesmas peças, com exceção do Wagner Leonardo e do próprio goleiro Alex Alves, o Náutico mantém essa espinha dorsal que já vinha dando resultados no fim da temporada anterior. E para o começo dessa, título pernambucano e também boas atuações e vitórias, porque se a gente levar mesmo ao pé da letra, a gente leva em conta que o Náutico já atingiu praticamente 25% de uma pontuação que é estabelecida para o fim do Campeonato Brasileiro. Só no fim é que todos os matemáticos apontam que com 65 pontos você consegue um acesso à elite do futebol nacional. Tem sido assim os números nos últimos anos. E a equipe do
do Náutico, né, tá muito próxima desses 65 pontos, se levarmos em conta o número de partidas disputadas. Foram 5 jogos apenas com esse 100% de aproveitamento, que pode ser surpresa para uns, mas para outros nem tanto. E no caso do Sport, 4 pontos que poderiam ter sido 7, porque o Juventude não vinha bem no campeonato, perdia todas as suas partidas em casa, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Atlético Paranaense, enfrentou ontem a equipe do Sport, e mesmo sem jogar bem, a gente viu que o Juventude não teve essa grande atuação, embora tivesse mais domínio no segundo tempo. Não foi uma atuação de encher os olhos da equipe de Caxias do Sul. No entanto, o resultado, no fim das contas, acabou servindo por demais para aliviar um pouco a pressão em cima de Marquinhos Santos e aumentar a pressão em cima de Humberto Louser e de suas decisões que são tomadas dentro de campo. Agora eu quero a opinião do torcedor. O que é que vocês acham a respeito, né, dessa caminhada rubro-negra, né, que já começa meio que tortuosa, com essa oscilação de jogar bem contra um time de maior expressão e acabar esbarrando na equipe do Juventude, e esse começo também muito bom do Náutico. Náutico começando muito bem a Série B do Brasileiro, cotado, né, com esse ritmo de futebol, né, e da forma como se dispõe em campo, a uma das equipes que brigarão pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos vídeos, importante a sua participação através dos comentários, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e a gente vai se falando. Até lá!